partir do pão e eu louvo a Deus e agradeço ao meu pastor pela confiança nessa noite de trazer a palavra. Estou bem nervosa, falava ali para a irmã Débora, estou me tremendo. Mas Deus é tão bom que Ele cuida de tudo. Ele cuida de todos aqueles que se dispõem a falar dEle, a testemunhar dEle e a viver o propósito dEle. Aleluia, Jesus. Até o louvor que antecedeu a mensagem, a irmã nem sabe, mas é o meu louvor favorito. Nos momentos em que eu precisei ouvir a voz do Senhor, este hino tocou muito no meu coração. Deixa eu te usar para curar. Deus está aqui nessa noite, em mais um culto de missões, e está dizendo: ei, missionário, missionária, deixa eu usar a sua vida. Oh, glória! Deixa eu usar o seu ministério, aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Deixa eu cuidar de você e através de você cuidar de outros. Aleluia, Jesus. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 20. Glória a Deus. Nós estamos também, pela misericórdia de Deus, à frente do departamento de Partir do Pão. E que Deus abençoe todos os irmãos que trouxeram a sua contribuição solidária para este projeto, que é ajudar pessoas carentes, não só da igreja, mas também da comunidade. Glória a Deus. Que Deus continue multiplicando os seus celeiros. Capítulo 20, versículo 19, diz assim. A epígrafe do texto diz: Jesus aparece a seus discípulos. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Versículo 21. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Glória a Deus. Este texto vai chegar no momento em que Jesus já cumpriu o seu ministério. Jesus, que agora já está ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos. E ele aparece e dá uma ordem. Aquele Jesus que foi enviado por meio do Pai, como está em João 3,16, porque Deus enviou ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, Jesus está enviando os seus discípulos. Aleluia! Jesus agora está enviando os discípulos. Jesus que foi enviado, agora está também enviando e dando uma ordem, que se cumpre também o que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Mas essa noite eu quero frisar com os irmãos o que é missão. Glória a Deus. O que significa missão no contexto da igreja. O que a missão traz aos nossos corações nos dias de hoje. Esta missão que importa e que o Senhor está buscando verdadeiras pessoas, missionários. Aleluia. E eu anotei algumas coisas. Cristão, no nosso contexto de cristão, missão pode referir-se ao chamado para anunciar o evangelho e servir a Deus. E isso envolve pessoas chamadas, pessoas que sentem a necessidade e o desejo de
pregar a palavra. Não é simplesmente ir, mas é também sentir esse desejo, é sentir a necessidade. E em João, no capítulo 20, verso 21, mais precisamente, essa versão do Evangelho está comissionando pessoas, aleluia. Está culminando Jesus enviando pessoas. Deus está nessa noite chamando pessoas para enviar. Aleluia! E eu sei que nessa noite tem pessoas que têm sim o desejo. E Deus está aqui por meio do Espírito Santo para te fortalecer e para te dizer: vai e prega a minha palavra. Aleluia, Jesus. Este tema, missões, nos faz entender o propósito de existir como cristão. O desejo que arde no nosso coração enquanto pregamos a palavra é porque um dia também o Senhor nos chamou. E quando nós fomos tocados, nós sentimos a necessidade de anunciar o que Jesus fez em nós. Aleluia, Jesus. E aqui Jesus está comissionando, enviando os seus discípulos, os seus seguidores a servir como mensageiros e representantes dele. Tem algum representante aqui de Jesus? Oh, tem alguém aqui que representa Jesus? Será que nesta casa tem pessoas que representam Jesus? Oh, você não sabe a responsabilidade que é dizer: eu sou representante de Jesus. Aleluia. Deus está procurando representantes do reino. O Senhor está selecionando representantes para o reino. E aqui o mais importante que eu quero trazer para nós, através do Espírito Santo de Deus, é que o Senhor, Ele agora não envia os discípulos sozinho. Olha só, perceba o que o versículo vai dizer. Versículo 20, parte B do 22. Recebam o Espírito Santo. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Vocês não irão só, vão com o Espírito Santo. Oh, porque você não vai sozinho, meu filho. Não é você que convence o pecador, é o Espírito Santo. Enquanto você anuncia, enquanto você prega, enquanto você fala, o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai tocando, Ele vai se responsabilizando. Tem que ir com o Espírito Santo. Isso é forte porque não é de qualquer forma a igreja. Eu sei que neste lugar existe uma igreja missionária. Uma igreja que ora e pede almas, como as irmãs cantaram. Nós não queremos Jesus só para nós. Nós queremos testemunhar o que Ele fez em nós. Ai, Ramaia sou. Ei, o Espírito Santo está clamando: igreja, fala de mim, fala o que eu fiz em você, fala o que eu fiz em você. Ramaia sou. É Jesus em nós, presbítero, é Jesus em nós. É Jesus querendo usar os crentes. Em alto da ressurreição, o Espírito Santo está bradando. Ele quer usar os crentes em alto da ressurreição. E Ele quer invadir todas as ruas deste bairro. Ele quer salvar. Ele quer libertar. Ele quer curar. E mais, Ele quer levar para morar com Ele nos céus. Porque Ele disse: ide por todo o mundo. Aleluia. Perceba que há divindades. As divindades estão reunidas. O Pai,
o Filho e o Espírito. E o Senhor está dizendo: eu envio vocês. Jesus foi enviado por Deus. E agora Ele está enviando aqueles seguidores, aqueles que andaram com Ele e viram os seus milagres e os seus prodígios, agora estão aptos para irem. Oh, aleluia! Nessa noite, será que nós estamos aptos a ir? Mas o Senhor só quer ouvir um sim. O Senhor só quer ouvir um coração disposto a ouvir a sua voz. Assim, o Evangelho de João, neste capítulo, demonstra que cada membro da divindade está envolvida no plano de redenção e na missão de difundir o Evangelho, de prosperar, de avançar, de crescer e de sair das quatro paredes e atravessar a rua e levar a palavra para o outro lado da rua. Ei, do outro lado da rua tem alguém que está clamando. Do outro lado da rua tem alguém que está precisando ouvir sobre Jesus. Do outro lado, o meu vizinho, na faculdade, no meu trabalho, no condomínio. Quantas pessoas em um condomínio? Esses dias eu estava saindo e no lugar em que eu estou morando, as pessoas estão visivelmente carentes, irmão Osiel. Elas estão apáticas, precisando ouvir: bom dia, tudo bem com você? Olha, eu sou cristão e eu sou da Assembleia. Eu vou dar um exemplo, não estou falando de religião, mas é por aí que começa. Nós precisamos de empatia, igreja. Nós precisamos fazer o contato inicial e deixar Deus fazer. Deus nos enviou. Jesus Cristo de Nazaré nos enviou. Ele nos enviou, Ele nos envia todos os dias. Enquanto eu estava escrevendo o que o Espírito me dizia, eu coloquei: todo o povo de Deus é enviado em missão. E a única questão é: onde? Onde Deus me enviou? E entre quem Deus me enviou? Onde e entre quem? Onde? Na minha rua, na minha faculdade, no meu bairro, na minha vizinhança, entre os moradores na minha vizinhança. Olha que Deus é tão especialista que Ele só quer que você se disponha. E o resto Ele vai fazer. Ele só quer você disposto e pronto, como um soldado de Cristo, e dizendo: envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Eu não sei, Pai, mas eu estou aqui. Enche a minha boca de palavras. Aleluias. Oh, se você soubesse o poder que há sobre você. E aqui em Mateus, para mim não perder o foco da mensagem, o Senhor, Ele é tão poderoso que todas as palavras da Bíblia, todos os livros se completam. E quando o Senhor, Ele envia o apóstolo Pedro escrevendo na sua carta, eu até marquei aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer para nós, igreja. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, igreja, como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não entendeu? Deus está dizendo para nós: vocês precisam sair do comodismo e ir e dizer: o Senhor me tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia.
O Senhor nos chamou. Mas Ele não só chama a irmã Débora, Ele capacita. Ele capacita. Quando eu tinha 8 anos de idade, num congresso de crianças, uma missionária levantou e disse: esta menina, eu vejo ela pregando em algumas igrejas, e eu vejo mais, quando ela for louvar, e isso não é para minha glória, é testemunho. Ela disse: o Senhor vai curar pessoas com o louvor. E eu me senti sempre incapaz, como hoje me sinto. Estava tremendo quando eu subi neste púlpito, porque quem me usa é Ele. Nada que eu fale aqui é de mim, é dEle. E Ele quer usar vocês também, todos que estão aqui e que têm acesso ao céu de glória, e que podem dizer: envia-me, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Portanto, Deus tem uma missão no reino, e Ele confia essa missão à igreja. Em outras palavras, a igreja não tem uma missão, mas a missão tem uma igreja. A missão deve ter uma igreja. Igreja missionária. Nós somos missionários. A igreja que mais cresce em números de pessoas que vêm ao reino. Mas nós precisamos avançar mais. O Senhor quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Ele quer que nós amemos. Que nós, essas pessoas que vêm aqui, elas precisam ser cuidadas, sabe, irmãos? Elas precisam se sentir amadas. E muitas vezes nós esperamos que o pastor faça isso, mas é individual. É individual. Eu tenho que escolher um para cuidar. Depois eu cuido de outro, eu cuido de outro. E eu oro por um, e eu oro por outro. E eu visito um, e eu visito outro. O reino de Deus é movimento. O reino de Deus é movimento. E a igreja precisa se movimentar. Aleluia, Jesus. Então, esse envio é tão central na natureza de Deus quanto seu amor, perdão, justiça e santidade. Este envio é tão necessário e é tão de Deus, faz parte da sua natureza, do seu existir, quanto essas 3 palavras que eu disse. 4. Amor, fundamental. Perdão, fundamental. Justiça, fundamental. E santidade. Nós precisamos entender, enquanto igreja, o papel de um crente dentro da igreja, que vai além dessas paredes, que é 24 horas, não é só aqui. Aleluia, Jesus. Deus está falando conosco. Aleluia. Quando Jesus proclama esses textos que eu li, como o Pai me enviou, vos envio, é um ato de comissão. É um ato de comissionamento, é um chamamento, é um envio em grandes quantidades. Aleluias. Aleluia, Jesus, eu quero abrir um parêntese, porque o tempo é curto, mas todas as vezes que Deus manda eu ministrar, o Senhor fala: testemunha. Fala algo que eu já fiz através de mim, através da minha palavra e do poder que ela exerce. Anaia sou. Quando nós estávamos ali, irmãos, em Calcaia, no Ceará, e nós estávamos pregando a palavra, num local muito difícil, sabe? Muito perigoso. E nós estávamos ali pregando a palavra do Senhor e de repente, ouviu-se um tiroteio naquele lugar. Todos se abaixaram e nós ficamos ali. O meu esposo se arriscou e foi no portão. E tinha alguém que estava no chão, baleado. E ele dizia: pastora, por mim. E o meu esposo e nós ficamos ali intercedendo, porque não sabíamos o que podia acontecer. Mas sabe o que eu senti na hora? Que Jesus falou para os discípulos: em meu nome vocês expulsarão demônios, pisarão em serpentes e escorpiões. Aqui está o que eu estou dizendo. Vocês não irão só. Vocês não vão só. Ele só quer usar você.
E o meu esposo orou por aquele rapaz e ele disse: eu estou afastado, ora por mim, pastor. Chamando de pastor. E ele orou por aquele rapaz, irmãs. Mas o que nós não sabíamos era o contexto daquele rapaz, o histórico de vida, que era filho de uma irmã do círculo de oração, que estava a orar pelo seu filho envolvido no tráfico. E certamente Deus preparou aquele dia em que os irmãos estavam reunidos ali, em um culto doméstico, dentro de casa. Estávamos dentro de casa, orando. E o Senhor fez tudo aquilo por causa de uma vida. Por causa de uma vida. Ei, Deus está dizendo: eu vou usar vocês por causa de uma vida. Alguém está clamando, alguém está orando, alguém está pedindo socorro. E a igreja precisa estar pronta. Aquele rapaz poderia ter morrido, mas ele não morreu, porque o Senhor salvou a alma daquele jovem e honrou a fé da sua mãe. Então, irmãos, é isso que é o reino de Deus. O conceito de uma igreja missionária tem a ver com o reconhecimento de que Deus é e que Deus envia. Aleluia. E nos envia como igrejas. Aliás, como igreja, nós somos crentes individuais e devemos viver como enviados. Ou seja, esse individual quer dizer: eu não preciso esperar que o pastor, que os obreiros façam, mas eu, no meu individual, eu preciso querer ajudar alguém. Eu preciso levar essa palavra para mais um. Nós precisamos sentir isso. Aleluia, Jesus. A igreja missionária é moldada pela ideia de que todo crente deve viver em missão diariamente. Nas minhas redes sociais, no ambiente em que eu frequento, não pelas minhas vestes, mas por quem eu sou. Alguém olha para mim e diz: irmão, você é crente, não é? Pode orar por mim? É disso que eu estou falando. É alguém olhar para você e falar assim: eu vejo que és crente, pode fazer uma oração por mim? Será que você poderia orar por mim? Aleluia, Jesus. E assim a igreja vai cumprindo o seu papel enquanto igreja missionária. Aleluia. E o próprio Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso. Como eu antecedi antes, ele não envia você sozinho. Olha o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, na minha versão. Em outras versões, o que se havia perdido. Então Jesus não veio para os bons, para os que estão curados, os sãos. Ele veio para os enfermos. E Ele quer usar a sua igreja para curar pessoas. Aleluia. A igreja, ela contribui de pelo menos 3 maneiras: orando, orando e contribuindo. Mas nós podemos fazer muito mais. E ser crente envolve empatia. Nós não podemos se achar melhor, não. Mas nós temos que ter empatia. Eu sempre digo isso. O primeiro contato com alguém envolve muita empatia. Porque eu preciso ser uma pessoa que demonstre que sou diferente, sim, até no meu olhar e no meu sorriso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ser enviado significa que nós nos movemos para fora. Aleluia. O Senhor quer que esta igreja avance pelas ruas de Alto da Ressurreição. Que essa igreja avance pelas ruas de Teresina. Que essa igreja faça missões aonde estiver em tempo e fora de tempo. Porque as almas estão clamando. As almas estão sedentas. Aleluia, Jesus. E um dia também o Senhor fez isso por nós. Como é bom você pregar para alguém contando testemunhos, irmão João Paulo. Irmão, de fato o Senhor fez isso. Um dia, eu poderia contar isso. A minha tia estava enferma de um câncer maligno. E eu sempre falo isso para as irmãs aonde eu passo.
Quando existe alguém que está com câncer, eu falo, se Jesus quiser curar, Ele cura, porque um dia Ele curou a minha tia. Jesus fez coisas extraordinárias na minha família. E irmãs do círculo de oração, a minha tia foi curada cantando hinos da harpa cristã. Oh, aleluias! Aqui está o manual para todo cristão que deseja fazer missões. Todo cristão que um dia recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. E aqui tem manual para todas as áreas da nossa vida. Tem receita para o nosso casamento. Ei, dalabaia sou. Aqui tem receita para a minha vida financeira. Aqui tem receita para os meus relacionamentos enquanto amiga de alguém. E aqui tem o principal. Eu me alimento com essa palavra para que eu possa ganhar mais um para Jesus, para que eu traga mais um para a casa de Deus, para que seja tratado também como eu precisei ser tratada um dia. Quem nunca precisou ser tratado por Jesus, Silas? Quem nunca precisou um dia de um particular com Jesus? E eu quero liberar uma palavra sobre vocês, jovens. Desde o dia que eu entrei nesta igreja, o Senhor ministrou algo muito forte sobre os jovens aqui. O Senhor conta com vocês. O Senhor conta com um exército de jovens dispostos. Jovens que utilizem as ferramentas digitais a favor do reino. Vocês não gostariam de ver esse lado lotado de jovens? Sabe o que é isso? É eu compartilhar Jesus. É eu compartilhar Ele para outros. E desejar que aquele meu amigo lá do trabalho ou da faculdade, que não sabe o que é ser feliz, que não conhece o que é ser feliz de fato, você precisa sentir a necessidade de dizer para ele: ei, meu amigo, eu quero te mostrar quem pode te fazer feliz de verdade. Aleluia, Jesus. Porque por onde nós vamos, nós vemos jovens envolvidos na criminalidade, com drogas, jovens que um dia estavam também aqui e não estão mais. E nós precisamos, igreja, olhar para isso com o olhar de Jesus. Jesus enviou os seus discípulos, porque a missão dele foi cumprida. Mas ele foi assunto aos céus e ele deixou uma ordem: ide por todo mundo. E em nosso coração tem que haver esse desejo e essa necessidade. Nós precisamos levar o evangelho, ou seja, mostrar o amor de Jesus Cristo do outro lado da rua. Do outro lado da rua tem alguém querendo ouvir falar de Jesus. Do outro lado da rua tem alguém carente de Jesus. Do outro lado da rua tem alguém necessitado de amor. Do outro lado da rua tem alguém precisando ser cuidado. Aleluias. Nos hospitais tem pessoas que estão morrendo porque eles um dia tiveram a oportunidade também. E muitos só deixam para buscar Jesus quando estão lá. Aleluia, Jesus. Quando eu estudava esse texto, o Espírito Santo ministrava no meu coração, pastor Alex, projetos para este campo que eu sei que Deus vai confirmar através da sua vida aqui. Que precisamos, a igreja de Cristo precisa despertar. Nós acabamos de participar de um fórum de missões e nós saímos dali tão cheios da presença de Deus, querendo ir mais e mais, querendo triunfar e avançar em missões, querendo fazer mais, porque nós fazemos muito pouco para o Senhor. Aleluia, Jesus. E para encerrar as minhas palavras, não decidimos se estamos numa missão. Estamos em uma missão. Estamos em missão em razão do nosso chamado. Vou repetir. Não decidimos se estamos numa missão.
Estamos em missão em razão do nosso chamado. Aleluia. Estamos em missão em razão do nosso chamado. Nós estamos em missão porque Jesus nos chamou. Nós estamos em missão por causa de um chamado. O Senhor nos chamou e nesta noite Ele está chamando você também. Ele quer que você desperte para a sua palavra, para a sua ordem, para o seu chamado. E é urgente. É urgente. É urgente. É como se fosse uma ambulância com o seu giroflex. Urgência, urgência. Alguém está clamando urgência. Alguém está clamando socorro. Alguém está clamando socorro. Alguém está clamando socorro. Não muito longe de nós, alguém está clamando socorro. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor está chamando várias pessoas neste lugar. Eu sinto isso. Desde o dia que eu comecei a me congregar aqui. Um dia, para fechar as minhas palavras, pastor, eu quero falar que uma igreja missionária, ela tem visão. Uma igreja missionária, ela tem visão, foi o tema do congresso. Como foi o tema, pastor? O fórum. A visão move a missão. A visão move a missão. Eu me lembro que há um tempo atrás, em 2020, eu comecei a ter sonhos com crianças moradoras de rua. E certo dia eu estava dentro do meu quarto orando. E eu vi quando entrou uns pezinhos sujos. E ele entrou pertinho de mim, eu de olho aberto. E eu tomei um susto com aquela criança com a mãozinha me pedindo comida. E eu pedi ao Senhor o que significava aquilo. Mas no fundo eu já sabia, só que como incrédula eu disse: Jesus, eu quero uma confirmação. O que o Senhor quer me dizer? E eu comecei a ter vários sonhos com moradores de rua, com pessoas em situação de rua. E um dia o meu esposo chegou e falou assim: amor, vamos fazer um projeto aqui nesse lugar onde nós estamos. Eu disse: mas é pandemia, como pode? Não podemos sair. E nós estávamos ali no Parque Sul. E o Senhor disse: vão, comecem. E nós não tínhamos como, porque era pandemia, não tinha dinheiro. Estava tudo fechado. E nós começamos a arrecadar alimentos. E o pastor Deus Luiz nos liberou, nós fomos para as ruas. E nós começamos: o Senhor, aonde nós iremos? O Senhor vai debaixo das pontes. Senhor, aonde nós iremos? Vai lá na Praça João Luiz. Senhor, aonde nós iremos? Vai no Dagmamasa. Senhor, e agora? E o Senhor ia dando os pontos e nós íamos. E ali, irmãos, muitas pessoas aceitaram Jesus. Algumas foram para a casa de recuperações, ficaram recuperadas. E um dia, antes de ir para o Ceará, eu disse: Senhor, eu não queria ir assim, mas eu estou indo. Pai, é o último café solidário. Nós estávamos na Avenida Maranhão, quando de repente eu estava louvando e um rapaz coloca algo na minha mão e fecha a minha mão. Eu terminei de cantar sem saber o que era aquilo. Quando eu abri a minha mão, irmãos, tinha uma pedra de crack na minha mão. E aquela pessoa disse: irmã, pelo amor de Deus, me ajuda! Me ajuda a sair desta situação, eu não quero mais. Ei, igreja de Cristo, alguém está clamando por ajuda. Alguém está clamando por socorro. Como aqueles rapazes de hoje de manhã, Silas. Irmãos, eu não consigo, eu não me firmo, eu não consigo. Mas igreja, se tem algo que nós podemos fazer enquanto igreja, é orar. Ora, igreja. Igreja, ora. Você não pode fazer, mas Ele faz. Ele liberta os encarcerados. Ele tem poder para libertar os cativos e oprimidos. Ele nos chamou para anunciar a sua palavra. Ele veio com uma missão de ajudar. Ele veio salvar. Ele veio libertar.
E Ele conta com a sua igreja, com este foco, com esta visão. Ele chama-nos nessa noite. E eu sei que aqui também entrou alguém que está precisando de Jesus. Ei, Ramanaya sou. Você entrou aqui angustiado demais, não é? Você entrou aqui precisando de socorro. Mas aqui tem uma igreja que ora e que pode lhe ajudar, apresentando o único Salvador. O único que pode mudar a sua situação. Como igreja, nós somos chamados a nos unir a Ele. A quem? A Jesus. Jesus de Nazaré, que andou por povoados e pregava a sua palavra. Ele não se cansava. Ele pregava, ele anunciava, ele curava. Ei, Dayassou. Deus está nessa noite também levantando homens e mulheres aqui que não se cansem de anunciar a sua palavra, que não se sintam exaustos de anunciar a sua palavra, que não se fadiguem com a sua palavra, porque ela é poder de Deus em nós. E esta palavra nos renova todos os dias. Somos chamados a nos unir a Ele nessa missão, a mostrar e compartilhar as boas novas de Jesus ao mundo que Ele ama. Ele ama Arimateia. É o Senhor que ama. Aleluia, Jesus. O Senhor nos vocaciona a ajudar as pessoas nessa noite. Culto de missões e partir do pão. Não é só trazer o alimento, igreja, mas é também orar. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. A igreja missionária luta pela verdade. E o texto que eu li, aleluia, Jesus, glória a Deus, é exatamente disso que ele fala. É exatamente isso que eu anunciei aqui através da palavra. Jesus aparece aos seus discípulos e ele diz: então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Aleluia. Mais uma vez ele esteve entre os seus discípulos antes de ser levado aos céus. E ele comissiona os seus discípulos: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, vão e deem frutos, vão e preguem a palavra, vão e façam a minha vontade. Aleluia, Jesus. Eu quero, antes de entregar essa oportunidade, com a permissão do meu pastor, pedir que essa igreja fique em pé, em nome de Jesus. Porque eu sinto que nessa noite o Senhor irá levantar pessoas. E tem pessoas aqui que se acham tão incapazes de cuidar de alguém.